Olá, bom dia, muito bem-vindo ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. É uma alegria ter a sua companhia. Nós estamos neste domingo, continuando nossos estudos, nossa reflexão sobre o livro de Eclesiastes. E eu quero, antes disso, de lermos aqui o texto da Palavra de Deus, agradecer a sua companhia mais uma vez e a você que é pai, quero dar os parabéns, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus continue mantendo você, que Deus continue guardando e protegendo a sua vida. Que você possa ser uma pessoa abençoada e por meio de você outras pessoas serem abençoadas também, ok? Bom, nós vamos dar início hoje a esse texto de Eclesiastes. Nós estamos no capítulo 6 de Eclesiastes, é o meio do livro. Eclesiastes tem 12 capítulos, nós estamos hoje falando do capítulo 6. E é importante que a gente possa chegar agora aqui no meio, e daqui para frente nós vamos ter uma forma diferente. O Eclesiastes vai colocar algumas coisas mais abrangentes. Ele vai responder algumas perguntas que ele levantou nos primeiros capítulos, mas ele não vai responder todas as perguntas. Mas Eclesiastes é um livro que acredito que você já entendeu a mensagem do Apocalipse. Aliás, de Eclesiastes. Eclesiastes, ele obviamente é um livro de sabedoria, a gente já tem falado sobre isso, mas há um detalhe também que você precisa prestar atenção quando lê Eclesiastes. É que Eclesiastes, ele aborda uma faceta da vida, vamos dizer assim, um aspecto da vida que muitas vezes a gente negligencia ou a gente deixa passar desapercebido. Ele chama a nossa atenção para a questão debaixo do sol. A vida é mais complicada às vezes do que a gente imagina. Às vezes a vida é muito mais difícil do que a gente esperava que ela fosse. O Eclesiastes, ele é um livro de exceções. Quando você lê, por exemplo, Provérbios, ou quando a gente lê, por exemplo, as cartas de Paulo, o Novo Testamento, existem regras que dizem, olha, faça isso, faça assim, não viva assim, não seja dessa forma. Se você caminhar por aqui, vai dar errado. Se você não viver assim, você não vai ser abençoado. Você vai encontrar na Bíblia essas regras que a gente poderia chamar de uma vida sábia. Mas, quando você chega em Eclesiastes, Eclesiastes é um livro de exceções, não de regras. É como se você estivesse estudando gramática, por exemplo, e a sua professora, o seu professor, ele dissesse as regras gramaticais. Você decora as regras, você aprende aquelas regras, você aplica as regras, mas em um determinado momento do curso ele diz, olha, agora eu vou te ensinar as exceções. As regras têm exceções. E é assim que você tem que encarar Eclesiastes. Eclesiastes está olhando para a vida debaixo do sol, da perspectiva da vida comum, do dia a dia. Ele está dizendo assim, se você for honesto, isso vai fazer bem para você. Mas tem gente honesta que é prejudicada. Tem gente corrupta que parece que se dá bem. Então, Eclesiastes, ele vai nos ajudar a ver a vida não como uma regrinha, de dizer assim, sempre que você fizer isso, isso e isso, você vai colher isso. Não funciona.
Eu espero que você entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou aqui dizendo que a Bíblia se contradiz, que Eclesiastes se contradiz. Eu não estou dizendo que as promessas de Deus não são válidas. Eu não estou dizendo que se você vive, tanto faz você viver de um jeito ou de outro, que no fim vai dar tudo no mesmo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que a vida, ela não é uma regrinha em que A mais B é igual a C. Muitas vezes A mais B é igual a C. Mas em outras ocasiões não é. E é aqui que entra o Eclesiastes. Como que a gente vive quando a regra não funciona? Então você pensa assim, vamos colocar um exemplo. A regra é, se a pessoa que tem, hoje a gente está vivendo uma pandemia, infelizmente, atingimos um número de 100 mil mortos, um pouco mais de 100 mil mortos, uma tragédia, lamentável. Eu creio que ainda a gente não está sentindo todo o drama dessa doença, dessa enfermidade. Parece que a gente não está vivenciando e nem lamentando o que está acontecendo. Mas o que diz a regra, vamos imaginar assim? A pessoa que tem doenças, por exemplo, diabetes, pressão alta, ou problemas respiratórios ou cardíacos, essas pessoas, elas são muito mais vulneráveis à doença e à letalidade da doença, por exemplo. Então você diz assim, as pessoas de mais idade têm mais chance de morrer, as mais jovens não. Mas aí você encontra um caso de uma mãe de 57 anos que ficou com Covid e a filha de 24 também. As duas foram internadas, as duas foram entubadas. A mãe recuperou-se, mas a filha faleceu. Então você diz, qual é a lógica da vida? Quando você vê um técnico de enfermagem de 22 anos que faleceu, e você vê pessoas de 100 anos, 103 anos, 98 anos se recuperando. Mas você vê pessoas de 90 anos morrendo. Então qual é a lógica? A vida não é assim, da maneira como a gente muitas vezes faz a regra. E o que Eclesiastes está dizendo é justamente isso. E o que ele falou no verso 5, e ele vai continuar falando no verso 6, é que uma das regras que a gente entende na vida é que se a gente acumular riquezas, se a gente ter dinheiro, então quem tem dinheiro, quem tem riqueza, quem tem segurança financeira, quem atingiu o topo da pirâmide vai ser feliz. E ele está dizendo, a regra não é essa. Você vai encontrar gente com dinheiro muito infeliz. Você vai encontrar gente que tem de tudo e é infeliz. Você vai encontrar pessoas que têm poucos recursos, mas é feliz. Mas você vai encontrar pobres infelizes. E você vai encontrar ricos felizes. Então, assim, o que ele está dizendo é que a vida, ela não é totalmente matemática. Aquela regrinha que sempre dá certo. Por isso ele vai dizer aqui que se a pessoa não tiver Deus na vida dela, ela não vai conseguir satisfação, ela não vai conseguir prazer na vida, ela não vai conseguir contentamento. E ele vai dizer por quê. Então veja só, um dos absurdos que ele diz é no capítulo 6, começando pelo verso 1, e eu vou ler na Bíblia a mensagem, né? E diz assim, então passei muito tempo observando com atenção o que acontece neste mundo. São só absurdos.
Há pessoas a quem Deus dá de tudo. Muito dinheiro, propriedades, uma boa reputação e poder, que se pode querer ou sonhar. Mas depois, Deus não permite que elas desfrutem o que receberam. E do nada, aparece alguém que fica com tudo. Isso é um grande absurdo, não faz sentido. Então, ele está dizendo assim, existe esse tipo de situação, que a pessoa tem tudo o que se deseja, mas ela não é feliz. Tem tudo o que se deseja, mas ela não desfruta daquilo que tem. Ao contrário, alguém que ela nem conhece é que vai desfrutar. Então, o fato é que nem sempre ser rico faz bem. Eu até conheço uma pessoa uma vez, uma senhora que disse para mim assim, pastor, maldito o dia em que o dinheiro entrou na minha casa. O marido ganhou um prêmio na loteria e ela diz, depois disso a minha família se desintegrou, ruiu. O dinheiro só trouxe tristeza para a vida daquela família. Mas não é o dinheiro em si, é como se lidou com o dinheiro. Aqui ele está dizendo a mesma coisa. Então ele diz que o fato de ter não significa que vai ser feliz. Por quê? Porque desfrutar daquilo que tem é um dom de Deus. Ele já falou isso no capítulo 5, no finzinho do capítulo, ele disse, aproveite a vida, aproveite o que Deus te deu, porque isso é um dom, comer, beber, desfrutar da vida, estar junto das pessoas que você ama, é um dom, um presente de Deus. Aí ele continua dizendo, digamos que um casal tenha muitos filhos e que viva por muito tempo, mas nunca desfruta nada. Mesmo que tenha um funeral de primeira, eu diria que um bebê que nasce morto tem mais sorte que esse casal. Ao menos, seu nascimento é sem sentido e sua morte também. Nem sequer teve um nome. Não viu nada nem conheceu nada, mas está em melhor situação que qualquer um que vive esta vida. Mais uma vez ele está falando aqui de desfrutar da vida. Ele diz, esse casal pode ter 100 filhos. Numa tradução diz, um homem pode ter 100 filhos e pode viver até 2000 anos, mas se ele não desfrutou do que tem, é pior do que uma criança que nasce morta. Porque a criança nasceu morta, não viveu, não conheceu as dificuldades que existem na vida, já foi, já passou e descansou. Mas essa pessoa que tem tudo que os outros querem ter e não desfruta, é pior. Então, ele sempre vai usar aqui, no capítulo 6, ele vai chamar nossa atenção, e ele já fez isso no capítulo 5, sobre desfrutar aquilo que Deus nos dá. E ele está reforçando isso dizendo, se Deus não te der a capacidade para desfrutar, você não vai desfrutar. Você pode ter, mas não vai desfrutar. Não vai ser feliz, não vai ser contente, não vai ser satisfeito, não vai se realizar, porque o contentamento vem de Deus. É interessante que Jesus disse isso. Ele disse, nem só de pão vive o homem, ou nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, há uma necessidade no ser humano que não é só de pão, não é só comida, não é só ter. Ele tem uma necessidade espiritual. E essa necessidade espiritual, ele só preenche com a presença de Deus na vida dele. E é isso que vai trazer contentamento para ele, para a vida. E ele continua dizendo, de que valeria alguém viver 2000 anos se não aproveitasse nada que possui? Afinal de contas, todos não acabam no mesmo lugar? Todos acabam no mesmo lugar. E que lugar é esse? Lembre-se, ele sempre está falando da vida, da perspectiva da morte. A nossa vida é rápida, a nossa vida passa rápido
E se você não desfrutar da vida, você perdeu tudo. Por isso que ele está dizendo, o que adianta viver 2000 anos e não ter prazer na vida? O que adianta viver tanto tempo e não desfrutar da vida? E é isso que você vai encontrar, infelizmente, pessoas neste mundo que têm tudo para ser feliz, mas são pessoas infelizes. Pessoas que têm muito, mas são pobres. Como alguém já disse, a única coisa que ela tem é dinheiro. Por isso, esse Eclesiastes, o sábio, o Salomão, ele está nos chamando a atenção para isso. Olha, não fique olhando para aquilo que você não tem, porque você não vai ser feliz assim. É isso que ele está dizendo. Ele vai dizer no verso 7, trabalhamos duro para alimentar o apetite, mas nunca estamos satisfeitos. Nada parece preencher plenamente. Nós temos que nos lembrar que esse mundo é um mundo caído. Salomão conhecia a história do povo dele. Salomão sabia que havia, no começo, um casal que vivia sem nada. Adão e Eva viviam no jardim e nem roupa eles tinham. Eles andavam nus. Eles não tinham casa, eles não tinham mansões, não tinham carros, eles não tinham joias, não tinham nada. Mas eram plenamente felizes. Por quê? Porque a felicidade estava na presença de Deus, na comunhão com Deus. A felicidade estava naquele lugar que não tinha maldade, não tinha malícia. Um lugar em que eles viviam em harmonia com Deus, com a natureza e com eles mesmos. E com o outro. Tudo era harmonia, tudo era bom. Foi isso que Deus falou. Viu Deus que tudo era bom. Mas esse jardim se foi, acabou. Esse jardim foi tomado pelo pecado, pela maldade, pela violência, pelas ervas daninhas, pelos espinhos, pelos abrolhos. É isso que a palavra diz. E é debaixo do sol que a gente vive agora. Ainda que nesse lugar, debaixo do sol, tenha resquícios daquele jardim, existem coisas boas, coisas belas, coisas bonitas, coisas honrosas, coisas dignas de serem admiradas. Existe maldade, violência, doença, vírus. É isso que Eclesiastes está dizendo. Então, ele está dizendo também que você e eu somos pessoas cheias de desejos, mas os nossos desejos não se satisfazem. A gente trabalha, a gente corre, a gente luta, a gente ganha, e a gente volta a trabalhar, a ganhar, porque a gente tem que ter mais. Além daquilo que é necessário e básico, temos necessidades. Os nossos olhos não param de admirar e de querer as coisas. Por isso ele está dizendo aqui, a gente nunca é satisfeito. Quando que a gente se sente satisfeito? Quando Deus habita no nosso coração. Quando a nossa vida é uma vida vivida na presença de Deus, em harmonia com Ele. E ele está dizendo aqui, então, que vantagem tem o sábio sobre o insensato? E que vantagem o pobre, que mal consegue sobreviver, tem de viver? Já que é assim, aproveite-o agora. E não tenha expectativa neste mundo de sonhos e ilusão. Não pense que algo melhor ainda está por vir. Tudo é um enorme vazio. É nadar contra a maré. Essa tradução aqui ela é bem direta. Ele está dizendo assim, qual a vantagem de ser sábio? Qual a vantagem de ser pobre? Tem alguma vantagem nisso? Em si, não. Agora, o que ele está dizendo aqui? Viva com aquilo que você tem. Não crie expectativas além do que você tem. Não é que você não vai querer ter uma vida melhor. Não é que você vai se acomodar
e vai se enterrar num sofá e não vai fazer mais nada. Não é isso. Ele já disse que aquele que cruza o braço destrói a sua própria vida. Mas ele também já disse que aquele que trabalha demais e ajunta demais não tem tempo para desfrutar do que tem. O que ele está dizendo é para a gente viver com equilíbrio. E ele está dizendo o seguinte: é melhor um pássaro na mão do que ficar sonhando com dois que estão voando. É melhor ser contente com o que tem do que ficar cobiçando aquilo que você não tem. Eu vejo muita gente infeliz hoje em dia porque não tem e esquece de agradecer pelo que tem. E pior, não estão desfrutando o que tem. Não estão desfrutando da família, do amor, da comunhão, não estão desfrutando dos filhos, não estão desfrutando do trabalho, não estão desfrutando das coisas básicas da vida. E é isso que Eclesiastes está dizendo. Olha, a vida é rápida, a vida passa rápido, há muitos absurdos na vida, há muitas contradições na vida. Então aproveita as bênçãos, aproveita o bem que Deus te deu, aproveita os dons que Deus tem te dado, curta a vida, viva intensamente, mas viva de acordo com o que Deus quer. Por isso que muitas vezes a gente pensa que Eclesiastes é um livro difícil, ou é um livro muito cético, ou muito amargo, ou azedo, ou muito pessimista. Mas ele está falando da vida debaixo do sol. E ele está dizendo, olha, não faça da fé cristã um escape. Não seja um crente escapista. Você não vai escapar de algumas coisas que acontecem debaixo do sol. Porque nós todos vivemos aqui, somos humanos. Então há pessoas que acham que porque agora elas têm fé e acreditam em Deus, que Deus vai guardar e proteger de tudo. E elas se isolam na fé. Parece aquelas avestruzes que enfiam a cabeça na terra para não ver o que está acontecendo. Isso não resolve. Eclesiastes nos chama para olhar a vida com coragem, com maturidade, para olhar a vida com garra, para olhar a vida e viver a vida com intensidade, ainda que a gente sabe que a gente não vai ser completamente satisfeito aqui. E olha o que ele está dizendo. O que aconteceu, aconteceu. Seu destino já está definido. Não dá para discutir com alguém tão poderoso como Deus. Como ele já falou no capítulo 3, Deus é soberano. Deus toca a música. É tempo de alegria, tempo de tristeza, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de construir, tempo de derrubar, tempo de plantar, tempo de colher, não é? Tempo de fazer festa, tempo de ficar triste, tempo de falar, tempo de ficar calado, tempo de guerra, tempo de paz. Há uma sucessão de tempos, mas quem define isso? Deus. Por isso ele está dizendo aqui, não adianta brigar com Deus. Não adianta erguer os punhos e desafiar a Deus. Isso não vai fazer da sua vida feliz. Não vai trazer felicidade para a sua vida, não vai trazer contentamento, não vai trazer satisfação. A gente tem que aprender a viver nas circunstâncias que Deus coloca na nossa vida. A gente tem que aprender a viver humildemente na presença de Deus e ser feliz com Deus. E isso é um aprendizado, nós já falamos sobre isso. Filipenses capítulo 4, Paulo diz, aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi. E nós temos que aprender isso, porque essa é a realidade debaixo do sol. Paulo disse, eu sei ser feliz com o estômago vazio e sei ser feliz com o estômago cheio. Tudo posso naquele que me fortalece.
É isso. Eclesiastes ainda não tinha essa revelação de Jesus, mas ele está nesse caminho de dizer, olha, a alegria é dom de Deus, a família é dom de Deus, o trabalho é dom de Deus, ver o sol nascer é dom de Deus, ver o pôr do sol é dom de Deus, beber, comer, se divertir é dom de Deus, usufruir do seu trabalho é dom de Deus. Faça isso. Nesse domingo, no Dia dos Pais, celebre, é dom de Deus. Se você pode reunir sua família, reúna, é dom de Deus. Se você pode cozinhar para sua família, cozinhe, é dom de Deus. Se depois tem que arrumar a mesa e lavar a louça, faça isso, porque é dom de Deus. Tudo é dom de Deus. E nós temos que aprender a ser alegres e contentes com aquilo que Deus nos dá. E é assim que a gente vai viver. E ele termina dizendo, quanto mais palavras forem ditas, mais vazio haverá. E quem sabe o que é melhor para nós nesta vida vazia que vivemos e que passa como neblina? E quem pode nos contar o próximo capítulo da vida, depois da morte? Então, são perguntas importantes para a nossa vida. Quem é que sabe o que é melhor para nós? Quem é que sabe? A gente briga com Deus, mas a gente sabe o que é melhor? Daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos? Mas Deus sabe. A palavra de Deus sabe. A palavra de Deus nos instrui. Por isso eu peço a você que possa pensar nisso com carinho. Porque Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar a nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor quer nos fazer felizes e contentes. Ajuda-nos, Senhor, a sermos felizes e contentes com aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia mais uma vez. E que você possa perseverar nesse caminho de obediência ao Senhor, fazendo a vontade dEle. Eu quero deixar também aqui para você um aviso de que no dia 23/8 nós estamos planejando ter o nosso culto de ceia presencial. Nós vamos te dar mais informações nessa semana agora, tá ok? Ore por isso, ore pelas pessoas que estão enfermas, acamadas, ore por aquelas que estão sofrendo a perda de parentes e amigos. Vamos orar pelas pessoas que estão sofrendo. Vamos buscar a Deus e estar junto com elas em oração, ok? Deus te abençoe e tenha uma semana maravilhosa na presença de Cristo Jesus.